Irmãozinhos queridos, irmãozinhos na fé, que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos vocês toda a paz e tudo bem, e muita saúde também. Eita saudade que nós temos do nosso pequenino Francisco de Assis, não é mesmo? Um homem que nunca ficou orgulhoso das boas obras que esteve realizando. São Francisco dizia: quem somos nós? Pobrezinhos insignificantes nadas. Se fazemos alguma coisa de bom, é Deus quem faz através de nós. O nosso papel dentro da obra é apenas o papel de adesão. Adesão é interessante, deixar-se conduzir. Francisco revela que conhecia muito bem aquela palavra de Paulo aos Filipenses 2,13. Segundo a sua bondade, é Deus quem opera em nós o querer e o executar. Filipenses 2, versículo 13. Como São Francisco estudava a Bíblia, não é, irmãos? Que descoberta notável! Se fazemos uma boa obra, não temos nada para nos orgulhar, pois segundo a sua bondade, é Deus quem opera em nós o querer e o executar. Veja na sua Bíblia, anote, Filipenses 2, versículo 13. Mas olha aí o cenário de fundo dos programas deste mês. Trata-se da fachada superior da Basílica de São Francisco de Assis. O terreno dessa basílica foi doado aos frades franciscanos pelos habitantes da cidade de Assis, mas foi registrado como propriedade do pontífice Gregório IX, porque a regra franciscana proibia rigorosamente aceitar um terreno como doação. Por isso é fato notado que a escritura do terreno dessa igreja e do convento fazem parte ainda hoje do patrimônio do Vaticano. O lugar onde a basílica está erigida chamava-se Colina do Inferno, porque ali eram executados malfeitores condenados à pena de morte. Depois o lugar passou a ser conhecido como Colina do Paraíso, porque nessa basílica seriam conservados para sempre os restos mortais de São Francisco de Assis. Interessante, não é? Muito curioso, curioso. Mas vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos abrir. É Mateus 11, 28 a 30. Diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis sobrecarregados e aflitos com os fardos da existência, que eu vos aliviarei. Observe que aqui Jesus vai começar a nos ensinar o quanto é importante para sermos vencedores, permanecermos firmemente tranquilos diante dos acontecimentos difíceis, diante dos fardos da vida. E o que seriam esses fardos? O que significa para você um fardo? Fardos são nossas dificuldades, nossos problemas comuns, talvez até um defeito nosso, um pecado. Mas observe só, veja. Tomai o meu jugo sobre vós e recebei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis a paz para os vossos corações. É interessante que Jesus explica o valor de acolher os acontecimentos com mansidão e humildade. Mas olha aqui como Jesus explica, veja bem. Porque o meu jugo quer dizer a minha maneira de carregar os acontecimentos, é a canga, né? É suave, a minha canga é suave, então o peso se torna leve. Extraordinário, né? Mateus 11, versículos 28 a 30. Você percebe, meu irmão e minha irmã, que estão me assistindo com tanto carinho? Que lição de Jesus! Cada vez mais, olha, eu me convenço de que sempre precisamos saborear o Evangelho com muita atenção, porque no Evangelho está presente a psiquiatria da graça. Tudo pode ser curado pela palavra do Senhor. Você vê aquele povo no deserto que perdeu o rumo, né? Perdeu o rumo. Esqueceram até mesmo de chamar a Deus, não clamavam mais. Esqueceram da doutrina da fé, fizeram um bezerro de ouro. 40 anos andando em círculo pelo deserto, não encontravam a terra prometida. E a terra prometida estava ali a um palmo diante do nariz. Talvez nós também não encontremos a nossa terra prometida por causa disso. Estamos andando em círculos, dando voltas e voltas e mais voltas, e sempre nos encontramos no mesmo lugar. A terra prometida é uma imagem que significa qualquer projeto que você precisa conquistar, que eu preciso conquistar. Irmãos, a nossa terra prometida é o bem que nós precisamos descobrir. As imagens bíblicas não significam somente aquilo que é histórico. Quando lemos o Evangelho,
a gente sente que existe também um sentido alegórico, metafórico. Quer dizer, é uma coisa que também pode significar outras. Assim que os fardos que Jesus anuncia é tudo que pode desencantar você no seu caminho. Isso é um fardo, é um peso na vida. E Jesus quer que você solucione esses fardos. E olhe, Jesus ensinando para você o ótimo caminho da boa solução. Observe. Leia o Evangelho com amor, escute com amor. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis a paz para as vossas almas. O que Jesus está querendo dizer? Está nos ensinando que em qualquer situação que exige empenho de solução, a primeira atitude é começar a trabalhar em busca da melhor solução, movido por dois espíritos, mansidão e humildade. E analisando tudo à luz desta palavra, eu posso até dar aqui o meu testemunho. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis a paz. Pois é, mas outro dia eu me afastei desse caminho. Somos humanos. Aconteceu um contratempo em casa, eu perdi as estribeiras, me deixei envolver por uma forte inquietação, fiquei indignado. E o que aconteceu é que eu não estava acolhendo o acontecimento com mansidão, como Jesus queria que eu acolhesse. Pois é, e não só, não estava humilde não. Estava indignado. Consequência, passei o resto do dia sentindo tristeza, deprimente. Foram horas e horas de decepção comigo mesmo diante de Jesus. Precisei reeducar meu coração para voltar à minha habitual alegria. Aceitar que errei. Irmãozinhos, não será com o espírito de desequilibrada raiva que a gente... Momentos de raiva são apenas momentos de desvantagem. Momentos de raiva podem até nos fazer perder amizades que a gente nunca poderia perder. Pois é, no momento de raiva a gente ofende. Esquecimento dos ensinamentos do Senhor. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis a paz para as vossas almas. Essa que seria a ótima solução. E por isso, realmente eu fracassei. Mas graças a Deus que eu escutei a voz do Senhor e voltei atrás. Glória a Deus, glória a Deus. Mas você sabe o que aconteceu? De repente eu comecei a orar, e fui pedindo a Jesus que me libertasse de mim mesmo. Então as boas inspirações começaram a voltar e a voltar. Foi uma bênção. Quando a gente se humilha diante de Deus, é uma bênção. É por isso que cada vez mais eu me convenço de que a força da oração pode mudar o nosso modo de agir e pode mudar os acontecimentos. Você compreende? Preste atenção. A força da oração pode mudar o nosso modo de agir e pode mudar também o rumo dos acontecimentos. Meus caros amigos, com frequência ouvimos notícias dos acontecimentos de Medjugorje, uma pequena aldeia da Croácia. Há 27 anos, as mensagens de Nossa Senhora são espalhadas pelo mundo inteiro. Por isso, em 2007, o Frei Jorge da Paz nos trouxe a revista Medjugorje, um convite para a oração. Esta não é simplesmente mais uma revista editada por devotos ou simpatizantes de Medjugorje, mas sim um veículo sério e esclarecedor editado na Itália sob a responsabilidade da Caritas franciscana. Mas agora lhes trago uma grande notícia. Muitas pessoas acompanham as mensagens de Nossa Senhora, mas gostariam de saber exatamente como as aparições de Nossa Senhora se iniciaram. Quem são os videntes? Agora você poderá ter todas as suas dúvidas esclarecidas através do livro O Chamado de Nossa Senhora em Medjugorje. A autora é Mirjana Vasili Zuccarini, uma jornalista natural de Medjugorje. Ali vivenciou a história das aparições de forma íntima e ardente, porque conhece pessoalmente os videntes e o povo local. A partir das suas experiências e animada por um espírito de investigação, juntou nesta obra as memórias de 20 anos de aparições, através de testemunhos dos próprios videntes, dos padres, do povo e da sua própria observação. Esse livro apresenta um relato histórico verdadeiro dos acontecimentos extraordinários que têm lugar em Medjugorje.
Para adquirir esse livro, obter maiores informações ou para ser assinante da revista, acesse agora mesmo nosso site www.freijorgedapaz.org.br ou pelo telefone 11 3464 0216. Repetindo, 11 São Paulo 3464 0216. Mas atenção, somente no horário comercial. Esse livro é uma bênção que foi feita para você. Sabe, meus irmãos, numa das mensagens dadas à paróquia de Medjugorje, Nossa Senhora teria dito assim: tudo pode ser mudado pela oração, e de modo muito especial quando a oração for unida ao jejum. A oração unida ao jejum pode mudar o rumo dos acontecimentos e as leis da natureza. E essa era uma palavra de Nossa Senhora. Não é impressionante, irmãos, esta afirmação? Presta atenção. A oração unida ao jejum pode mudar o rumo dos acontecimentos e as leis da natureza. Você percebe o conteúdo grandioso vinda da Mãe Senhora? Concorda com a mais pura teologia. E não é uma maravilhosa explicação sobre o poder da oração? Mas diante dessa explicação maravilhosa, dizem que espontaneamente surgiu uma interrogação entre os videntes de Medjugorje. E também o padre Slavo, que era diretor espiritual, perguntaram: mas então a força da oração tem tanto poder assim? Como disse o padre Slavo, o padre franciscano da província da Bósnia, já falecido, de saudosa memória, grande amigo, que na época era diretor espiritual dos videntes, chegou a pedir aos jovens, Visca, Maria Pavlo, Ivan, que perguntassem a Nossa Senhora por uma melhor explicação. Então Nossa Senhora teria dito o seguinte: se vocês duvidam que a oração unida ao jejum pode mudar o rumo dos acontecimentos e as leis da natureza, então leia o texto do profeta Jonas, capítulo 3, e vocês irão constatar a grande verdade desta minha afirmação. A mamãe conhece a Bíblia. Vocês querem ver? Então logo eu soube dessa notícia, curioso como eu sou, imediatamente fui consultar o texto do profeta Jonas, conforme a mensagem de Medjugorje. E louvada seja a santa curiosidade. A curiosidade é a mãe da sabedoria. Mas como eu disse, ao ouvir a notícia sobre Jonas 3, 1 a 10, fui correndo para o meu alojamento. Consultei a Bíblia. E você sabe o que eu encontrei neste famoso trechinho do profeta Jonas? Vocês sabem o que eu encontrei? Foi uma graça. Eu encontrei exatamente a resposta que eu queria. Enquanto eu fui lendo, fui descobrindo que aquela informação que a mãe do Senhor tinha dado era uma verdade de fato. Compreendi que era mesmo uma informação de uma mulher que entendia muito da palavra do Senhor. A citação do texto me fez vislumbrar uma ótima luz. Escute só, é Jonas 3, 1 a 10. E eu fui lendo, né? E o profeta Jonas foi enviado à cidade de Nínive para ali chamar a comunidade ninivita à conversão dos erros e de pecados. Nínive era uma cidade pecadora, como muitas outras cidades que conhecemos. E os pecados de Nínive eram tão horríveis, tão medonhos, tão vergonhosos, que a notícia da sua iniquidade já havia chegado ao trono de Deus. Tanto assim que as orgias e as práticas pecaminosas de Nínive já estavam provocando e atraindo para aquela cidade inteira a cólera do Senhor e a perdição. Irmãozinhos, isso que acontece. Deus chama. Quando percebem o coração duro, não quer mudar de vida, quando Deus não encontra acesso numa consciência que vive no pecado, então Deus permite sofrimentos, contradições e até desgraças, para ver se, através da dor, esses homens duros de coração se sintam movidos a abandonar sua vida de pecado. E essa permissão de Deus a respeito dessas convicções para Nínive era uma misericórdia, seria uma bênção, pois o único objetivo de Deus era tentar salvar aqueles duros corações de uma perdição eterna, como hoje tenta também, não? Nós vamos ver aqui um modelo bíblico. Através do profeta Jonas, Deus faz uma ameaça de dor e desgraça à cidade que vivia no pecado. Está escrito aqui que Deus mandou um profeta avisar os ninivitas que a vida injusta que eles levavam
ia criar condições de sofrimento para toda a nação. Mas vamos ver na Bíblia. Às vezes, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Pois é, diz assim, Jonas 3, versículos de 1 a 10. Conforme a ordem do Senhor, Jonas foi a Nínive, e Nínive diante de Deus era uma grande cidade. Era preciso 3 dias para percorrer a cidade inteira, e o profeta saiu pregando em todos os lugares da cidade. E Jonas foi, e dizia assim, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Não é notável? Não é notável. Nínive, embora fosse uma cidade que vivia no pecado, se vê que Deus amava aquele povo pecador. E a gente nota a preocupação de Deus com aqueles ninivitas que estavam criando para eles mesmos maldições que seriam as consequências dos seus pecados. Deus ficou com dó. Você observa a simplicidade com que o texto nos informa? Deus ficou com dó. Nós vimos agora há pouco, diante de Deus, Nínive era uma grande cidade. Quer dizer, Deus admirava os valores daquele povo pecador. Como Deus é misericordioso, aquele povo vivia abertamente no pecado. E o nosso bom Deus, embora ofendido, mandou um profeta a ver se livrava Nínive do grande sofrimento que haveria de vir. Não que Deus amaldiçoasse, mas os pecados criam sofrimento. E o nosso Deus é um Deus cheio de amor. Mas à medida que a gente vai lendo aqui, o contexto desse trechinho descreve que o rei e todos os ninivitas entenderam a mensagem do profeta e decididamente resolveram se converter e mudar de vida. E então, imediatamente, procuraram abandonar aquela vida de pecado. E o rei de Nínive, homem de muita fé, embora pecador também, decretou um jejum nacional. E foi então que a nação inteira voltou à vida de oração. E todos começaram a clamar a Deus, suplicando que Deus os livrasse das maldições que os seus pecados estavam atraindo. E observe o epílogo, o fim da historinha. É simplesmente glorioso, preste atenção. É o versículo 10. Diz assim, diante de uma tal atitude, vendo como os ninivitas decididamente renunciaram à sua vida de pecado, Deus arrependeu-se do mal que resolvera fazer-lhes e assim decidiu não mais executar as maldições que havia decretado. Maravilhoso, né? Você pode ver na sua Bíblia e deve ler mesmo Jonas 3, de 1 a 10. Você que está me vendo e escutando, você percebeu a lição? Ao ver que os cidadãos daquela nação abandonaram a vida de pecado e fizeram jejum e voltaram a orar e também com humildade se puseram a suplicar a Deus o perdão dos seus pecados, Deus arrependeu-se do mal que resolvera fazer-lhes e não mais executou. Pois é, o epílogo da história é conforme a mensagem de Medjugorje. A oração unida ao jejum pode mudar o rumo dos acontecimentos e as leis da natureza. Não mudou aqui no profeta Jonas, a cidade de Nínive? Pois é, se o nosso Brasil inteirinho, se o meu Brasil inteirinho procedesse assim, muita coisa iria mudar na nossa nação. Você observa, bastou os habitantes de Nínive jejuarem e voltarem à oração e imediatamente alcançaram de Deus o perdão. E Deus mudou o rumo da história, Deus mudou o rumo dos acontecimentos. Foi assim que Deus livrou o povo de todas aquelas maldições que estavam acontecendo na história daquela nação. Irmãozinhos, a oração unida ao jejum tem poder de mudar o rumo dos acontecimentos e as leis da natureza. Se você não acredita nisso, leia Jonas 3, 1 a 10. Leia e faça a experiência. Jonas 3, 1 a 10. A oração unida ao jejum pode mudar o rumo dos acontecimentos e as leis da natureza. Glória a Deus. Amém. Você compreendeu? A oração unida ao jejum tem o poder de mudar o rumo dos acontecimentos e as leis da natureza. É isso.
A oração pode mudar o rumo dos acontecimentos. Preste atenção nessa palavra. Agora fique aí com a mensagem de Nossa Senhora. Ouça, ouça. Queridos filhos, eu me alegro com vocês neste tempo de graça e os convido a uma renovação espiritual. Rezem, filhinhos, para que o Espírito Santo habite em vocês em plenitude. Assim, vocês poderão testemunhar com alegria a todos os que estão afastados da fé. Particularmente, filhinhos, rezem pedindo os dons do Espírito Santo, a fim de que no espírito de amor vocês estejam mais próximos de seus irmãos, a cada dia e em cada situação, e na serenidade e no amor, vocês ultrapassem cada dificuldade. Eu estou com vocês e intercedo por cada um diante de Jesus. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Levanta-te, Senhor Deus, com teu poder e afugenta os inimigos. Apavora, Senhor, os inimigos que te odeiam. Os espíritos do mal se humilhem na tua presença. Como a fumaça que no ar se desvanece, assim se dispersem todas as forças do mal. Uma cera que ao calor do fogo derrete, diante do fogo do amor do Senhor, todo o mal se derreta. Jesus, 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 em teu nome manifesto teu poder aqui, Jesus, em teu nome manifesto teu poder aqui, Jesus. Cura, Jesus, cura, Jesus, liberta, Jesus, liberta, Jesus. Em teu nome manifesto teu poder aqui, Jesus. Em teu nome manifesto teu poder aqui, Jesus. Abençoa as famílias do nosso Brasil, Senhor Jesus. Conforta os teus doentinhos, Jesus. Comunica a tua saúde aos corações arrependidos. Desamarra os que estão presos pelas forças do mal. Quebra os grilhões que causam as doenças, Jesus. Dá coragem aos desanimados. Alegra os deprimidos. Consola os decepcionados, Senhor. Comunica a tua esperança aos que choram. O teu evangelho, Jesus, tu revelastes que de ti sai uma força que cura. Irradia esta tua força que cura agora, Jesus, sobre todo o teu povo brasileiro. Cura todas as enfermidades, Senhor. Cura o teu povo, Senhor Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhoras e senhores associados da Amarapaz, a partir de agora, a sua contribuição poderá ser feita através da Caixa Econômica Federal em qualquer agência da Caixa ou casas lotéricas em todo o Brasil. Basta informar Agência 4142, Operação 003, Conta Corrente 1959, dígito 1, em nome de Associação Maria Rainha da Paz. Contamos com a sua colaboração.